Olá, começando mais um programa Papo Coach. Esse programa que foi criado e desenvolvido para levar até vocês informações relevantes e importantes para o seu crescimento pessoal e profissional. E passando para agradecer a todo mundo que nos acompanha aqui pela TV Sete Lagoas, TV Jornal da Cidade de Pouso Alegre e pela Rede Fox de TV. Nosso grande abraço. E todo mundo também que nos segue nas nossas mídias sociais. Se você ainda não faz parte, vem logo. É @hajacerto. No Instagram, Facebook, YouTube, você é sempre bem-vindo. Gente, hoje eu estou com uma querida aqui. Seja bem-vinda. Seja bem-vinda ao programa. Muito obrigada. A Lorena de Paula. Lorena de Paula. Lorena, ela trabalha com mentoria de... Conta um pouquinho, Lorena, qual a sua mentoria ela envolve? Eu sei que ela envolve negócios, ela envolve a parte sistêmica, mas como é que abrange isso? Então, através de todo o meu processo, né, de autodesenvolvimento e a minha formação na visão sistêmica, eu desenvolvi um método próprio de trabalhar levando conhecimento e desenvolvimento empresarial e individual. Normalmente, meu trabalho é realizado da seguinte forma. Eu sou convidada pela empresa e normalmente a gente faz um processo em paralelo com a gestão, a liderança, tanto no seu pessoal, para o CPF, a pessoa física primeiro, em paralelo com o CNPJ, com a empresa desse líder. Então entram em se encaixam várias categorias empresariais, desde as empresas familiares, né, ou não. Legal. Gente, eu já tive com empresários que fizeram a mentoria dela e o pessoal fala que realmente é transformador. Agora é o seguinte, você falou um negócio aí da empresa familiar, né, que é um grande desafio. Exato. Porque acaba que você tem que carregar o irmão mais novo que não quer trabalhar, é aquela história toda, né? E como que isso funciona? E qual que é o diferencial? Por exemplo, eu faço mentoria para empresa de negócios, né? Mas o que a gente visa? Escalar a empresa, gerar mais resultados, tal. Só que você trabalha, inclusive, o ambiente, não é isso? Como é que funciona, Lorena, o seu trabalho? A gente trabalha, né, através da sistêmica, dessa visão ampla e mais profunda, a raiz de atritos e problemas que vão perdurando ano a ano, né, por anos, nessa empresa e trazendo aí o impedimento de escalar. Então, se a gente não trouxer um olhar ali para a raiz, que muitas vezes na empresa familiar é mais frequente, né, tanto com a sucessão, a forma que esse o pai ou a mãe, né, quem ali construiu a empresa vai soltar o controle, por exemplo, para a mão dos filhos, dos sucessores, tanto quanto entre ali os irmãos, primos, quem vai estar envolvido ali no sistema dessa empresa. Então, é preciso um olhar bem minucioso para onde pode estar a raiz dali que está travando essa empresa de prosperar e prosseguir com o seu propósito. Tendo em vista que a visão vai se aprimorando, vai modificando. Então, tem ali alguns desafios, principalmente desafios comuns quando se trata dos fundadores. Ele mantém o controle, a tendência dos pais, de quem fundou a empresa, manter esse controle e não, de fato, passar para o seu sucessor. E aí começam os desafios, tornam-se filhos insatisfeitos profissionalmente, improdutivos, e daí uma reação em cadeia. E é legal isso aí, porque primeira coisa é entender a dor, né? A dor do empresário. Por que ele está te chamando lá? Né? Qual que é a causa que você vai desenvolver o seu trabalho? E é interessante disso, principalmente na empresa familiar, porque o que a gente vê? Não tem como... Eu já cansei de fazer mentoria onde eu vi o cara com 2 agendas. Aí eu falei, pô, você tem 2 agendas? Pra quê? Eu falei, não, essa aqui é particular e essa aqui é profissional. Eu falei, legal, então quer dizer, você tem 2, 3 horas da tarde por dia? Eu falei, não, eu só tenho uma. Eu falei, e se eu marcar uma coisa aqui, outra aqui? Ele falou assim, já aconteceu e já deu problema. Eu falei assim, então peraí, então você tem que ter uma agenda só e você vai tratar ali, por exemplo, de azul os compromissos profissionais, de vermelho os compromissos pessoais. Tudo certo, porque aí você não atropela o tempo.
E aí, por que eu estou contando isso? Porque na relação da família tem muito isso. Porque eu tenho uma relação na família na minha casa. E depois eu saio da minha casa, de repente uma discussão no café da manhã, eu estou chegando na empresa para conversar com o meu filho ou com alguém da minha família que eu discuti no café da manhã e não ficou bem resolvido. Né? E aquilo, é igual você falou claramente, se não a resolve, vai só crescendo, né? Só cresce. E realmente, e muitas vezes, quando ele traz a queixa, ele não tem nem noção que está ali em padrão repetitivo, em crenças. Então, às vezes, a empresa está presa em crenças que vieram de outros antepassados, e aí envolve não só o comportamento atual, né, que é isso aí, você tem a convivência com a pessoa, você tem divergência de pensamento, de pontos de vista, só que quando vem, por exemplo, entra aí com o pai para um filho, fica difícil, porque aí mistura a hierarquia. Se não tiver bem definido que na empresa, qual que é o lugar daquele filho diante da empresa e a autonomia dele diante do negócio, aí sempre vai prevalecer a hierarquia, o pai, né, com essa força, essa autoridade maior, e daí resulta em muitos funcionários frustrados, esses filhos, esses sucessores, que vai até a quebra e a falência da empresa. Não, ou então até abandonam, né? Quero mexer com outra coisa, não quero mexer na empresa familiar, tem isso também, por simples detalhes, simples, mas que não são fáceis, tão simples, tão fáceis de identificar, né? São detalhes que, a partir do momento que a gente toma ali clareza dessa dinâmica, é possível trazer solução. Mas é preciso ter essa abertura para um olhar mais profundo da raiz desse Agora, problema. Lorena, uma outra coisa também é o seguinte, eu acho que só o fato da empresa contratar você, ela já tem uma certa maturidade. Sim, total. Né? É outro nível de consciência. Porque se não tiver essa maturidade, você não consegue desenvolver o seu trabalho, né? Da birrinha, né? Se você falou uma coisa lá que o pai está fazendo diferente e ele não quer que mude, ele vai estressar, daqui a pouco ele até dispensa com a mentoria, né? Existe esse caso também, né? Para a gente fazer um bom trabalho, ter um trabalho bem sucedido, é preciso ter a consciência de que vai ouvir, entender, observar questões, muitas vezes pessoais, que incomodam, vai incomodar. E é preciso estar aberto a tomar atitudes, ações para um bem maior, né? Para um propósito maior, além do ego e de questões. E vai chocar com dores, vai chocar ali em coisas que muitas vezes a gente não quer olhar. Né? Esse empresário não quer olhar e tá na zona de conforto dele. Então esse é um desafio que a gente encontra hoje e é justamente através da propagação da nossa voz e de empresas que tiveram a sua transformação, reaviver, realmente deixar um legado aí, né? Nesse mundo, fazer a diferença com a empresa que foi criada com tanto suor e afinco, é preciso ter essa consciência que é por um bem maior, é por um sentido. E justamente o fato de deixar um legado, quem está deixando esse legado, ele tem que entender que é o seguinte, ele tem que estar deixando muito bem distribuído, muito bem mastigado as coisas. Porque senão eu gosto de brincar o seguinte, senão você deixa um peso, você não deixa o legado. Exato. E na hora que você vai embora, por exemplo, né, você foi para outra vida, vamos falar assim, né, e aí? Ninguém sabe como é que toca, é uma caixa preta, a pessoa não sabe. Então você tem que trabalhar isso, e aquela história que a gente trabalha muito na mentoria também. Você começa, por exemplo, o patriarca lá que montou a empresa e herdou do pai, e vem aquela história toda, né? Então ele é lei. O que ele fala é lei na empresa. Mas se ele tem essa consciência que ele quer deixar um legado, ele tem que começar a trabalhar isso. Né? Tem que começar a trabalhar essa informação. E com esse pessoal que está ficando. Pode ser filho, sobrinho, enfim. Esse pessoal que vai tocar a empresa. E aí o grande detalhe é o seguinte, ao mesmo tempo que ele solta, ele quer segurar, né? Você vê muito isso também, né? Ele fala assim, não, eu sei, mas não está preparado ainda, não confia, não deixa a pessoa errar para aprender, e por aí vai. Esse é um ponto, assim, muito comum e frequente. A dificuldade em descentralizar, né? E aprimorar processos. Então, tem empresas que até hoje vivem do escritório todo no papel. Então, assim, documentação, e aí perde-se a organização. Você não entende, por exemplo, a gente tem dificuldade até hoje com interpretar letras
encontrar documentos. Então, tem algumas questões que dá raiz ali, às vezes o medo de perder, o que pode ter vindo? Às vezes um fracasso, uma quebra de um pai, de um avô, desenvolveu-se, né, criou-se um medo terrível. A insegurança, né? A insegurança, né? O medo de perder mesmo, de construir e perder. Então eu costumo dizer assim, que o buraco é mais embaixo, né? Porque criou-se uma crença, esse medo de trazer uma perda, um prejuízo mesmo, uma quebra, né? Novamente ter que começar tudo de novo. Então vem com esse senso aí de que precisa-se ter o controle, não soltar o controle. E aí traz uma série de muito pelo contrário, às vezes, do que se busca, né? Ao tentar aprender, acaba perdendo-se esse controle. E vai até a falência. E você falou um negócio interessante, que isso é igual ao perdão. O perdão não é você esquecer o que alguém fez com você. É você ressignificar. E se você esquece, a pessoa vai fazer de novo. Né? Então você não está atento. Volta a conviver. Exatamente. Mas é o seguinte, é você perdoar aquela ação, mas ficar atenta para não fazer de novo com você. Né? Então e da empresa a mesma coisa. A pessoa tem que, a princípio, por exemplo, passou por uma dificuldade ou faliu a empresa anterior, ela aprendeu com aquilo. Lógico que ela tem os medos dela, tudo bem, mas ela precisa trabalhar isso e para que isso possa ser desenvolvido também. Porque a empresa, a gente vê a empresa com um grande potencial que está amarrada, né? A pessoa não vai, né? É uma chave que precisa virar, lógico, demanda um esforço, mas precisa se dar esse passo com abertura. Eu falo de coração aberto mesmo. Né? E esse processo, quando ele é bem recebido, quando eles contratam a sua mentoria, ele é bem recebido, ele tem um prazo de duração, assim, para começar. Porque eu sei que quando você começa a trabalhar, já vem os resultados. Imediatamente. Né? Mas assim, para você... E aquele negócio, o céu é o limite. A partir do momento que você resolve os problemas, o céu é o limite, né? E essas pessoas começam você vê uma mudança, inclusive, igual você falou, bem citado, você vê uma mudança no CPF também, né? Que a pessoa se transforma também, né? É preciso, né, se desprover aí desse ego e deixar... observar, né, deixar entrar mesmo esse processo numa avaliação bem clara, profunda da própria pessoa física, para depois trazer qual o comportamento dela diante desse cenário ali, daquele sistema empresarial. Então, muitas vezes envolve sim o sistema familiar de origem e esse trabalho. E uma vez, já respondendo a sua pergunta, né, um prazo de validade. Então, uma vez que a empresa começa a desenvolver esse processo, os primeiros passos que são mais dolorosos, porque está sendo escuro, né? O que se esperar de um movimento que está doendo? A partir do momento que essa empresa começa a ter resultados que são imediatos, que a gente consegue observar com muita clareza através das ferramentas utilizadas, onde está a questão? Então, a partir do momento que você tem clareza e coloca em prática, as mudanças são imediatas, e uma vez que você inicia um processo desse, você nunca mais vai querer parar. Então aí é uma linha em ascensão mesmo, é uma linha progressiva. O empresário começa a repassar para os seus líderes, para toda a cadeia hierárquica, até chegar nos funcionários, aí trazendo mais treinamentos, cura, né? Vai alastrando, né? Isso. Vai alastrando, e a empresa que tem capacidade, a gente só vai lá ativar aquilo, né? Essa potência que está ali retida. E esse entendimento, é lindo de se ver o processo. E esse entendimento é tão importante que quando você vê uma transformação dessa, num processo desse, que realmente é lindo, quando ele começa a acontecer, e é viciante, que a pessoa começa a ter o benefício, ela não quer perder mais, ela só quer crescer. E o que é interessante é o seguinte, que leva isso para a família também. Porque na empresa familiar, ali todo mundo está vivendo o mesmo processo. Sim. Né? Mas pode ser que a mulher não trabalhe na empresa. Né? E aí ele leva isso para a família também, né? Vira um vício bom, vamos falar assim, né? Primeira coisa que a gente quer fazer quando a gente realiza ou vivencia algo transformador na nossa vida é levar para as pessoas que a gente ama, para quem convive com a gente. Então isso aí é inevitável, é uma reação em cadeia. O difícil, o desafio, né? Eu não gosto de dizer difícil, o desafio, ele está ali no primeiro passo. Que a partir do primeiro passo, dado de coração aberto, tudo flui. As mudanças fluem, e aí é natural que você queira levar para os seus entes queridos, e aí é onde a gente vê aí realmente a transformação na nossa vida prática, não ganha, real.
É o ganha-ganha. E cada empresa é uma coisa, né, Lorena? Ou não? Você tem, tipo assim, porque a gente na mentoria, eu acabo passando por problemas em empresas diferentes, que eu já vi em outra empresa, tipo assim, de repente eu me deparo com um problema que eu já vi em 5 lugares, eu tenho 5 soluções diferentes para ele, e pode ser que ali eu faça até a sexta, né? Eu pego um pedacinho de uma, um pedacinho de outra e tal. No seu caso, essas empresas também é assim? Você tem um pacote inicial que você considera como a dor de tudo, principalmente numa empresa familiar, né? E depois você vai trabalhando isso, ou é tudo, cada caso é um caso? Então, da forma que eu trabalho, é uma forma totalmente personalizada. Então, o cliente, ele traz para mim uma queixa principal. Através daquela queixa levantada, a gente começa a fazer a investigação e vai adaptando. Então, é claro que tem dores mais comuns. Por exemplo, vou trazer aqui um exemplo de uma dor bem frequente. É uma dor do empresário, do empreendedor brasileiro, que é na contratação, no alto fluxo, né, de contrata e demite funcionários. Que começa lá na percepção desses candidatos. Hoje tem muitas empresas, inclusive as familiares, que até hoje eles mesmos fazem as entrevistas de contratação. Não terceirizam isso, né? Não querem, às vezes, fazer até um investimento em algum profissional específico, né? Onde a gente traz também a opção de profissionalizar um líder na equipe para minimizar esse gasto desnecessário, porque aí se torna, o barato sai caro, vai economizar na contratação, acaba fazendo por conta própria, coloca ali um funcionário com um perfil totalmente contrário à função que está sendo elegida, né? E desanda rapidinho, tem que estar substituindo esse profissional, o próprio funcionário, o profissional contratado, eles podem até adoecer mentalmente, porque quando você vai para fazer uma função que não é sua habilidade, é torturante, né? Verdade. Então isso é uma dor frequente que existem hoje soluções bem palpáveis. E é interessante que a gente vê sobre isso, a gente tem isso também nas mentorias, e a gente vê claramente o seguinte: quando você tem que demitir alguém, você errou na contratação, né? Então, de não observar todos esses detalhes que você está muito bem colocando aí, e aí é interessante, é o seguinte, gente, além disso tem um outro detalhe. Se eu contrato uma pessoa e eu não identifico, eu contrato, muitas vezes é assim, porque está faltando, eu estou com emergência, eu preciso da pessoa ali, aí contrata de qualquer forma. Sim. E aí o que você está fazendo? Você investe em treinamento. Contrata na emoção, né? Contrata na emoção. Você investe em treinamento, você investe em mostrar o detalhe da empresa, e aí essa pessoa não dá certo. Documentação. Né? Exatamente. E o que você está fazendo? Você está colocando no mercado uma pessoa que vai ter maior qualificação que você qualificou ela de certa forma, com os conhecimentos da sua empresa para o concorrente. Né? Então você está fazendo um trabalho para o concorrente, na verdade. Então tem que tomar muito cuidado em relação a isso, porque isso acontece muito nas empresas. Né? E uma outra coisa que o pessoal deve estar perguntando lá do outro lado da telinha. O que é isso sistêmico? Né? Beleza, a mentoria do Aldrin, a mentoria de negócios, coach executivo, vem trabalhando tudo isso, mas e essa parte sistêmica? Fica parecendo que é uma coisa assim, mágica, alguma coisa. O que é essa parte sistêmica? É um desafio a gente poder identificar, né, a visão sistêmica como a própria etimologia da palavra, identificar e trazer ali uma interpretação mais exata. Então, na nossa vida, a gente compõe vários sistemas. Ali como o sistema familiar, o sistema empresarial, um sistema, por exemplo, está fazendo um curso, uma faculdade, ali você tem outro sistema. Então, o que a gente pega? A gente estuda, como eu já até mencionei a questão de, é importante estudar o próprio sistema familiar, de origem, o CPF. Eu posso chamar tipo do habitat? Eu tenho um habitat familiar? Isso, ali opera um sistema e a gente traz um olhar sistêmico do funcionamento do ambiente que está sendo avaliado. Então, tem dificuldade na família, dificuldade em relacionamento, marido, esposa, com os filhos, a gente analisa aquele sistema, porém trazendo um olhar mais profundo, tendo em vista que nós somos frutos de outros sistemas. Sim. Então, por exemplo, num relacionamento, né, vai unir o casal, tem que ter consciência que ali tem vários sistemas, existem os sistemas de ambos, né, por trás ali daquela, né, até chegar nesse ponto de gerar uma família, uma nova família, um novo sistema
E daí você vem para os sistemas de operação na nossa vida mesmo, de convivência, né? O profissional, o ambiente ali de estudo. Então, é um olhar específico para cada sistema, né? Que a gente, resumindo aí, fazendo um olhar bem assim, do alto bem mesmo. Sistemático dele. Bem resumido ali, bem superficial. Mas é um olhar para cada sistema em questão, em queixa, trazendo sim em consideração o nosso sistema de origem. Entendi. Isso aí reflete um pouquinho do persona também, porque acaba que é o seguinte, por exemplo, tem gente que fala assim, não, eu sou autêntico, eu sou único, eu sou transparente. Não é. Com o seu melhor amigo você é de um jeito, com o seu funcionário A você é de um jeito, de repente com B você é de outro, com sua mãe você é outro. E tá tudo bem, gente. Você tem personagens mesmo, né, para atuar na sua vida. O que você não pode ter é personagem com você. Você tem que ser a somatória disso tudo. E em cada habitat desse aí que a gente está falando, eu vou agir de uma forma. Se eu estou com o pessoal do futebol de sexta-feira, eu vou agir de uma forma diferente de eu estar numa reunião de família de almoço, por exemplo. Claro, óbvio, né? E isso tudo repete também para dentro da empresa, né, ou não? Total, na vida como um todo, né? Aí o que traz para nós? Já inclui vários pontos de análise. Por exemplo, essa questão aí que você está trazendo do comportamento. Cada um tem ali, é lógico que tem-se princípios, né, que foram identificados, padrões, que vão trazer ali personalidades, perfis comportamentais. Então, a gente tem um perfil comportamental predominante, né, que aí tem vários estudos, que não vou trazer nem denominações para não confundir mais ainda. Entendi. Mas trazendo aí numa linguagem bem, que dá para interpretar bem, perfis comportamentais unidos a crenças, porque cada um tem a sua própria crença. Então, se você acredita que é difícil, uma mesma pessoa pode acreditar como um desafio e não que é difícil. Então, você já traz um olhar para uma situação de vários pontos de vista que vai trazer uma reação de cada um diante daquilo que observa. Perfil comportamental também. Tem pessoa que é mais criativa e não consegue executar, então ela tem ali um perfil mais analítico, e aí entra em choque com a pessoa que já quer fazer. Então, a gente ter esse conhecimento cada vez mais, digo aprofundado, mas não com peso. Buscar esse conhecimento passo a passo sempre vai estar agregando nos resultados. Existem vários pontos ali que somam quem somos e o nosso comportamento na sociedade, na nossa vida pessoal, com os amigos, né? E às vezes precisa se fazer um realinhamento de expertise. O que é isso? Por exemplo, aquilo que você falou. Quando você contrata um funcionário que tem alta motilidade, né? Você coloca ele atrás de uma mesa, é um sacrifício para ele. Ele não consegue. É de matar. Né? E outra coisa também, se o funcionário tem baixa motilidade, você põe ele para fazer esse vídeo de banco, não sei o que, num instantinho ele estressa, ele quer ir embora. Então, essas expertises também, que tem a ver com as características, né? Que você desenvolve a sua expertise em cima das suas características. Né? Você reposiciona também isso nesse trabalho, na empresa, faz tudo isso, e juntamente com essa pergunta é o seguinte, e como é que você tem que criar aptidões novas? Porque, por exemplo, numa sucessão, você precisa desenvolver um líder que vai dar continuidade ali, melhorando, né, todo o processo. E pode ser que o filho não queira ser esse líder. Eu vi um negócio interessante do Flávio Augusto, que ele falou o seguinte, ele falou que as empresas dele, ele orientou os filhos dele do que fazer, do que desenvolver, do que criar, do que ser, né? E ele vai simplesmente vender a empresa e passar a parte para eles. Quer dizer, ninguém vai ser obrigado a tocar um negócio, porque se o cara falar assim, beleza, eu queria tocar a empresa do meu pai, ele constrói outra. E toca essa empresa, né? E ele já vai saber como funciona, né? Ele já vai saber como funciona, né? Então fica aquele negócio, não vira obrigação, né? Um legado de obrigação, né? Percebe que só de falar a gente sente a leveza na questão, né? No ponto, que ninguém é obrigado a seguir. E aí tende até ele querer, sim. Vendo uma história inspiradora do pai, essa postura, tende a ele querer, ao invés de repelir, que acontece num cenário contrário, né? E o que eu te falei, por exemplo, aquela história de levar isso para casa depois, né? Funcionou bem na empresa, a pessoa leva para casa. Por quê? Está lá a mãe que cuida da casa. Tá? Ela não participa do processo da empresa,
Mas, ao mesmo tempo, ela escuta todo mundo. Ela escuta o filho reclamando do pai, escuta o pai reclamando do filho, e vai trabalhando aquilo lá. E no papel de mãe, ela acaba intermediando em favor de um ou de outro, né? Mais em função da cria, erradamente. Por quê? Porque num relacionamento, igual você falou, do sistema, quando você começa um relacionamento, a sua maior amplitude tem que ser com o seu parceiro. Né? Todos os seus... Uma coisa que dói muito, gente, que as pessoas ficam querendo, sem querer aceitar, que é o seguinte: num relacionamento, num casamento, por exemplo, a sua família vira parente. Exato. Porque agora ali a sua família é o seu marido, sua mulher, os seus filhos, né? A família atual é a prioridade. Você muda o cenário, né? Eles vão falar assim. Né? Então, assim, e aí essa mulher, ela acaba tendo um papel, essa mãe acaba tendo um papel impactante nessa vida, na vida empresarial, sem estar lá, né? Porque ela acaba falando nos bastidores aqui: ah, seu pai é assim mesmo, seu pai é centralizador, o pai dele era assim, né? E você em algum momento chama ela para conversar também ou não? Então, o que acontece? Aí vai ser de acordo com a busca do cliente, né? Então, nunca pode ser forçado ou induzido. Principalmente quando é um casal. Ah, minha esposa precisa. Começa... Ontem mesmo eu tive um caso desse. Ele pediu, ela chamando... Eu falei assim, foi ele que pediu pra você me chamar? Que ela tá, agora você chama ele. Não sei se você trabalha dessa forma. Eu falei, mas ele pediu? Aí, graças a Deus, que a gente fica muito feliz quando acontece isso, ele me chamou. A hora que ela comentou que conseguiu falar comigo, ele chamou, marcou. Aí sim, sempre a ajuda, ela tem que ser buscada, tá? A ajuda é uma das leis da ajuda, ela tem que ser pedida, ela tem que ser buscada. E aí vem também dinâmicas de quem tem o hábito de oferecer, de querer, e já entra dinâmica interna, oculta também, que traz fortes danos para quem tem esse hábito. Mas lá atrás, só para não ficar em aberto, você me perguntou se a gente consegue fazer essa relocação dentro da empresa dos perfis. E aí que está a grande jogada. Porque a partir do momento que o empresário ele busca esse auxílio, né, essa visão ampla, a gente tem essa oportunidade, sim, de usar quem já está ali e relocar. Às vezes é simplesmente a pessoa dorme hoje secretária e acorda amanhã vendedora e está tudo resolvido. Você não precisa demitir, você não precisa ter todo aquele trabalho. E satisfeita, né? O detalhe. Feliz, todo mundo feliz, porque ele gastou menos, ele deixou de ter um prejuízo, porque o problema, uma coisa é você investir num treinamento em algo que vai, outra coisa é você ter que usar o dinheiro para recircular o funcionário, é deprimente. Aí você tem um turnover alto e por aí vai. É o turnover completo, e isso é uma dor muito latente do empresário brasileiro hoje, principalmente. Legal. E como funciona uma empresa? A gente foi para essa linha familiar que realmente é um negócio que pode gerar muito aresta, né? Porque você tem todo o conceito da família, você tem as dores da família, tudo convívio, pai, filho, mulher, muito crenças, né? Tudo isso. E estão refletindo lá na frente nas pessoas e na empresa, sim, né? Praticamente. Mas você tem isso no âmbito geral, né? Então, assim, é diferente de um para o outro, de empresa familiar, ela é muito mais aguçada do que a empresa não familiar? Então, acontece os perfis adaptados, que você até mencionou, a gente é um aqui, a gente age de outra forma. Quando é na família, principalmente com as pessoas que você convive, uma coisa são irmãos, cada um vai para sua casa, outra coisa é o marido trabalhando com a esposa, ou com os filhos que ainda moram dentro da mesma casa. Cada cenário vai repercutir de uma forma diferente, né? Então, quando você está ali na convivência, quanto maior for o convívio e mais desafios vocês encontram ali dentro desse seio, né? As crenças, os traumas, as dores que essa pessoa carrega já de outros sistemas ou do seu próprio sistema de origem, estão muito latentes ali. Então, a gente precisa trazer um olhar através das ferramentas, né, e já ali do feeling que a gente vai desenvolvendo, a gente consegue identificar ali um padrão de onde está surgindo e com clareza até de onde nasceu, para que a gente solucione. Então, tem questões que são mais frequentes, que a gente já consegue identificar até de uma forma mais rápida, como essa que eu te trouxe, né, dos funcionários locados, né, em funções... diferença da aptidão dele. E também essa questão da gente conseguir trazer um olhar mais minucioso para
para aquele sistema em questão. Qual que é o perfil? Todo mundo fecha a porta da empresa e vai dormir junto na mesma casa? Ou cada um para sua casa? É problema daquele irmão com a esposa dele? Ou já é aqui, desde a infância, que ele se sentiu o excluído? O outro era o queridinho da mamãe e do papai? Tem várias questões. Qual a bagagem que eles estão trazendo, né? O que eles estão trazendo que, às vezes, é uma frase, uma palavra que ele ouviu lá na infância e que está repercutindo até hoje. Nossa, demais. Gente, o papo quando é bom, o tempo voa, né? Olha, a gente nem percebe. A gente está chegando e tinha tanta coisa, mas depois a gente traz a Lorena de novo para conversar mais com a gente. Lorena, eu queria que você deixasse suas mídias sociais, o pessoal entrar em contato, fazer pergunta para você, vai ter um monte de gente. Com certeza, com muito prazer, quero agradecer, aproveitar o gancho e já agradecer a oportunidade, né, com essa audiência maravilhosa sua, que a gente sabe que é um desafio, né, quero parabenizar essa audiência sua por dispensar tempo e investir no seu autoconhecimento, né, no aprimoramento, na evolução da vida. Então, a gente aqui, nós trabalhamos a serviço da vida, da evolução. Perfeito. Por isso que a gente fala até perder aí a noção da hora. Minhas redes sociais. Meu Instagram, que é um ponto ali que dá para analisar, me conhecer melhor, ter ali uma conexão, @alorenade. Tá aparecendo aí embaixo para vocês? Vai aparecer aí, é @alorenadepaulas, né? Ali você consegue ter o link até mesmo do WhatsApp para falar comigo ou com alguém da minha equipe. Perfeito. Diretamente. Lorena, mais uma vez, muito obrigado. Foi excelente o papo com você. Tá? Com muito prazer. Eu que agradeço. Perfeito. Gente, a gente vai chegando aqui ao final de mais um programa Papo Coach, né? Com essa informação aí, que a gente só está levando a informação para você. O que você vai fazer com ela? Aí é como diz o outro, é problema seu. O nosso 50% tá aí, né? Exatamente. E a gente já passa para agradecer todo mundo que nos assistiu aqui pela TV Sete Lagoas, pela TV Pouso Alegre e pela Rede Fox e TV. E, se você ainda não faz parte das nossas mídias sociais, vem logo, @hajacerto. YouTube, Instagram, Facebook. E a gente fica por aqui e a gente se vê por aí no próximo programa pela internet. Um grande abraço. Tchau. Mm-hmm.